Olá, pessoal do Tá Voando, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. E na aula de hoje, nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre arte do século XX, nós falamos sobre o expressionismo. E na aula de hoje, nós continuaremos esse assunto. E hoje nós vamos fazer no roteiro, tem algumas leituras de imagens. O que é uma leitura de imagem, professora? O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer uma análise de uma obra de arte? Primeiro, leitura de imagem é a mesma coisa que uma leitura de um texto. Para você entender o que o texto está querendo dizer, você precisa ter concentração, né? Prestar atenção, tentar ligar os pontos, né? Ter uma leitura, assim, que venha acrescentar. E na leitura de imagem, como acontece, na leitura de imagem, nós vemos muito além do que está colocado ali. Então, na leitura de imagem, nós vemos todas as cores, as linhas, as formas que são colocadas, mas também nós levamos em consideração as questões as questões subjetivas, ou seja, aquilo que o artista quis mostrar, os sentimentos, a expressão, o que ela nos remete. Então, tudo isso nós fazemos numa leitura de imagem, numa análise de uma obra. E na aula de hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer a leitura de imagem da obra O Grito, de 1893, do Edvard Munch, tá? Nós vamos fazer essa análise baseada no texto que eu coloquei também para vocês aí no roteiro, tá? Então, para começar, a obra está aqui, O Grito. Ao longo da carreira artística, Munch se concentrou em cenas de morte, agonia e ansiedade em retratos distorcidos e emocionalmente carregados. Todos os temas e estilos que seriam adotados pelos expressionistas, né? Todos eles vão trazer esses temas. Nessa pintura mais famosa de Munch, ele descreve a batalha entre o indivíduo e a sociedade. Então, eu estou falando aqui para vocês vão vendo essa imagem, vão percebendo, vão pensando, será que é isso mesmo? Ah, mas eu tenho outra leitura. Pode ser utilizado também, né? Cada um vai trazer uma leitura diferente, porque cada um tem uma vivência diferente, passa por coisas diferentes, lembra de coisas diferentes, tá? Então, o cenário do grito foi sugerido ao artista enquanto caminhava por uma ponte com a vista para Oslo. Como Munch recorda, o céu ficou vermelho como sangue. Então, nós vemos aí a representação do céu vermelho como sangue. Nós vemos ali que tem uma espécie de lagoa, né? Um lago, e tem o céu representado como um sangue. Parei e encostei-me à cerca, tremendo de medo. Então ouvi o enorme e infinito grito da natureza. Embora Munch não tenha observado a cena como traduzia em sua pintura, o grito evoca a emoção sacolejante do encontro e exibe uma ansiedade geral em relação ao mundo tangível. O que é o mundo tangível? O mundo tocável, aquilo que eu observo que é real. A representação da resposta emocional do artista a uma cena formaria a base das interpretações artísticas dos expressionistas. O tema da alienação individual, tal como representado nessa imagem, persistiria ao longo do século XX, cativando os artistas expressionistas como uma característica central da vida moderna. Esse é um texto, né, que vai trazer uma leitura geral, no sentido geral, e algumas frases que Munch coloca sobre essa obra. Mas fazendo uma análise, trazendo para os dias de hoje, por exemplo, como nós podemos fazer uma leitura dessa imagem, né, levando em consideração tudo que nós já vivemos, que nós experimentamos, tudo que nós já vimos na televisão. Nesse momento, você pode estar fazendo uma leitura sua, né? Eu vou falar o que eu leio dessa imagem, né? Para começar, né? A pessoa está ali sendo representada de uma forma distorcida, de uma forma que traz uma agonia. E muitas vezes nós nos sentimos assim por dentro, né? Nós passamos a impressão de que estamos bem, mas por dentro nós estamos assim, distorcidos. E também traz a questão de duas pessoas ali caminhando. Ou seja, ao mesmo tempo que tem pessoas ali, está distante. Então, é uma sensação de solidão mesmo no meio de pessoas estar só. E como ele coloca ali na sua representação o céu de sangue, que no caso ali é representado pelas cores laranja, amarelo e vermelho. Por que essas cores, né?
são relacionados ao sangue, que o sangue nos traz. A cor vermelha ela é relacionada ao sangue, e o sangue, né, ele é relacionado com guerras. Então, o vermelho, ele sempre vai ser relacionado com guerras, com morte, com sangue. Então, posso, né, trazer uma leitura minha dessa questão da morte mesmo, né? Dessa questão da guerra, de conflito às vezes com nós mesmos, conflito com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso pode acontecer de uma forma que nos atinge interiormente, né? Então, gente, isso é uma leitura de imagem. Eu consigo ver a técnica, eu vejo ali que as pinceladas são soltas, que tem várias curvas, que as imagens são, né, as imagens distorcidas, mas eu também posso trazer uma leitura minha, uma impressão que eu tive, algo que eu enxerguei. Então, fazer uma leitura é isso, gente, uma leitura de imagem, né? Então, por exemplo, aqui nesse quadro que está aqui atrás de mim, que leitura que a gente pode fazer? Aí eu usei a técnica com tinta guache, coloquei também a técnica de esponjado, usei cores como amarelo, marrom, lilás, azul, amarelo e o laranja, o vermelho traz a sensação de quente, o lilás, o azul, o preto traz a sensação de frio. Também tem essa questão do espaço, mas o que ela quer transmitir? O que vocês podem observar? Isso me remete à minha infância. Isso me faz lembrar de uma cena que eu vivi. Então, uma leitura de imagem é isso. Você vê a técnica que o artista usou, mas eu trago o que eu sinto olhar sobre ela, né? Olhar para ela. Então, a leitura de imagem é isso. E no roteiro dessa semana, tem essa releitura aí, uma leitura do Grito, para vocês darem uma olhada. E eu coloco várias outras obras e leituras que foram feitas sobre essas obras, tá? E embaixo, eu coloquei as características do expressionismo. Então, como eu falei, o expressionismo ele foi um movimento muito diversificado, fundado por dois grupos. A Ponte, de 1905, e o Cavaleiro Azul, de 1911. Nós vamos estudar esses grupos separados, que reuniram majoritariamente artistas alemães, tá? O expressionismo ele vai acontecer inicialmente na Alemanha. Em uma segunda fase, monta-se o grupo com um novo objetivo, né? Já de caráter internacional, aí vai para outros países. Embora não houvesse um manifesto ou uma declaração programática dos objetivos e procedimentos da arte expressionista, pode ser apontado como as principais seguintes características. O que isso quer dizer? Professor, eu não entendi nada do que isso quer dizer. Manifesto é quando eles escreviam, por exemplo, um manifesto expressionista, quando eles escreviam sobre o movimento que eles estavam fundando, e nesse movimento eles falam por que eles estão fundando esse movimento, qual é o objetivo deles, e também eles colocam as características, aquilo que eles usavam, os temas e tudo mais. Então, o manifesto nada mais que um documento, tá? Quais são, então, essas características? Primeiro, o entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, ou seja, entendimento que cada um enxerga a realidade de uma forma diferente, é subjetivo. Então, a realidade para mim pode ser diferente para você. Por quê? Porque eu nasci numa família diferente, tem uma cultura diferente, você nasceu em outra família, teve outros pais, outras vivências. A não representação mimética da realidade. O que é isso? Eu sei que tem palavras difíceis essa semana, mas vocês precisam estar assistindo o vídeo e acompanhando junto com o roteiro, tá? A não representação da realidade como ela é. Então, quando o Edward Munch representa lá o Grito, ele não representa a realidade como ela é, né? Ele poderia estar sentindo, trazendo esse sentimento, mas não era a realidade, né? Então, é isso que significa. A valorização da gravura e da arte primitiva. A gravura é um estilo, uma técnica artística, onde normalmente é com uma madeira, um pedaço de madeira, onde você vai gravando o desenho. Depois você passa uma tinta e coloca no papel, como se fosse um carimbo, tá? E a arte primitiva é a arte lá rupestre, né? Que são aquelas representações bem básicas desse período, né? Deformação das formas e uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento e a interioridade. Então, cores vibrantes, cores fortes, amarelo, vermelho, verde, azul, são cores que marcam e chamam muito a nossa atenção. A poética do feio, a representação do que é tido como indesejável, ou seja, o que é uma poética?
Poética é quando faz parte da representação do artista fazer essas representações que ao nosso olhar é feio, que ao nosso olhar é medonho, que ao nosso olhar realmente traz uma coisa tipo grito, né, gente? Que coisa mais esquisita. Mas isso é algo intencional que eles trazem. É representação do que é tido como indesejável, algo que as pessoas não querem ficar olhando e observando. Por quê? Porque mexe com os sentimentos, e sentimentos que não são tão bons, como angústia, o medo e tudo mais. A preferência por temas sombrios e mórbidos, né? Isso eu já falei desde a última aula, sobre essa preferência do expressionismo, né? Lembra que eu falei dos filmes, como eles são feitos, aí as ideias de temas e tudo mais, tá? Então essas são as principais características do expressionismo. No outro vídeo, eu falo outras características e hoje eu tô trazendo outras para vocês terem, assim, uma visão mais ampla do que é o expressionismo, tá, gente? Eu sei que é um pouquinho difícil, tem palavras difíceis, é difícil de entender por aqui, por vídeo, mas eu vou estar tirando as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas em relação a uma palavra que tem nesse texto, não entendi, professora, mesmo você explicando, eu não consegui compreender. Anota no seu caderno que na aula online nós vamos estar retomando sobre esse texto e eu vou tirar todas as dúvidas para vocês, ok? Então é isso, gente, esse vídeo de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula.